Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a ver estudo dos gases, um tópico novo aí, depois de MOL, né? Vocês devem ter uma ideia já do que é um gás, né? O oxigênio que a gente respira e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso e sobre as propriedades mais importantes dos gases, beleza? Então, como vocês devem ter lido no livro, o gás ele é um estado físico da matéria. Toda substância pode se apresentar como gás. Você pode ter até um metal em forma de gás, pode ter ferro em forma de gás, se você esquentar ele bastante. Lembra que na forma de gás, os átomos ou moléculas estão bem distantes um do outro, né? E aí eles têm um movimento aleatório no ar, né? Eventualmente pode encontrar um com o outro. Eles se expandem para ocupar todo o espaço que tem disponível para eles, né? Então vocês imaginam que se vocês estão em uma sala, em um canto da sala, e no outro canto tem um frasco aberto com um veneno letal, você vai querer sair dali. Porque você sabe que o veneno letal pode se transformar em gás, né? Se já não for, e aí o gás ele vai se expandir e eventualmente vai chegar em você, né? Ou se tem alguém na cozinha preparando a comida, você sente o cheiro da comida, porque o gás ele se espalha, né? Então, essa é a característica mais marcante do gás. E os fatores que mais influenciam em como ele funciona são pressão, volume e temperatura. Se vocês lembrarem, a gente já viu temperatura lá atrás. O que que é? Temperatura é o grau de agitação atômico-molecular da matéria, lembra disso? Lembra que todo átomo ele vibra de um jeito? E aí quando você aquece aquele material, os átomos começam a vibrar mais. Se você resfria o material, ele vibra menos. Isso é temperatura, é a vibração. O que que é o volume? Volume é o espaço. Então, se você tem um objeto, tipo minha garrafinha aqui, ela ocupa um certo espaço, né? Esse espaço que ela ocupa é um volume, tá? E, por fim, o que que é pressão? Então é o seguinte, a pressão ela pode ser definida tanto para objetos sólidos e tal, quanto para gases. No caso de objetos sólidos, a pressão a gente calcula por essa fórmula que está aqui na tela, força sobre área. Então, se você for empurrar alguém com o dedo, você vai fazer uma pressão pequena, porque a área do seu dedo é grande. Se você for pegar uma agulha e você for cutucar a mão da pessoa, aí vai doer. A pressão vai ser muito grande porque a área da agulha vai ser menor. Beleza? Isso para objetos sólidos. Quando a gente está falando de gás, é o seguinte: imagina que você tem um monte de gás aqui dentro. As moléculas elas não ocupam todo o espaço e ficam se mexendo de um lado para o outro. Às vezes elas batem uma na outra, às vezes elas batem na parede do recipiente, né? Então elas vão estar aqui dentro batendo aqui, né? A pressão é, digamos, a força que esse gás faz quando ele bate nas paredes aqui, entendeu? Ele está sempre batendo. Se você aquece o gás que tem aqui dentro, os átomos dele vão começar a ficar agitados. E aí eles vão bater mais forte e com mais frequência contra a parede daqui. Se você aqueceu bastante, você pode explodir um recipiente, beleza? Tipo uma panela de pressão que entupiu o furinho dela, ela pode explodir. Por causa disso, porque o negócio está sendo aquecido e o gás não consegue escapar de lá e ele começa a bater cada vez mais forte no material e aí eventualmente o aço pode não segurar e aquilo pode explodir. Beleza? Então, pressão, temperatura e volume são as condições que vão determinar como que um gás se comporta. Beleza? Sabendo disso, a gente vai começar com os exercícios mais devagarzinho aí no livro e tal, beleza? Da página 244 aqui, vamos ver os exercícios 2 e 3. Então, ele diz aí no 2, uma expressão que permite calcular a pressão é força sobre área. Com base nessa informação, observe as duas situações. Aí tem nas duas a mulher pisando no pé do cara, né? Ou é o que você assume, né? Pelos calçados deles. E aí aqui a mulher está com um salto maior, mais grosso, e aqui um salto agulha, né? Em qual delas o homem sentirá mais dor? Justifique sua resposta. Ela vai sentir mais dor, ele vai sentir mais dor na situação 1.
Porque esse salto agulha aqui tem uma área menor do que esse daqui, né? Então é aquilo que eu falei de empurrar alguém com o dedo, né? A pessoa não vai sentir dor. Você segurar uma agulha e cutucar, você faz a mesma força. Você vai cutucar, você vai machucar a pessoa. Você diminuiu a área de contato aqui, ó, entre o sapato da mulher e o pé do cara. Então ele vai sentir uma pressão maior. Por isso que vai doer mais nele do que aqui. Beleza? Uma outra história divertida disso daqui é que tem uns ursos que, quando vão atravessar um lago congelado, eu acho que não é polar, eu acho que é no Canadá, mas às vezes tem um lago congelado, e aí se você for pisar assim nele, você acaba quebrando o gelo e caindo na água. E aí o urso, o que, que ele faz? Ele deita em cima do gelo, e aí ele vai se arrastando deitadinho. Por quê? Quando ele está deitado, ele aumenta a superfície de contato entre o corpo dele e o gelo. Ele diminui a pressão que ele exerce no gelo. Então o gelo não quebra. Entendeu? Tem isso, tem também. Não sei se vocês já ouviram falar de areia movediça, como escapar, né? Que quando você cai na areia movediça, quanto mais você fica tentando se mexer, mais se afunda. E aí a recomendação é que você tenta se deitar sobre ela, porque daí você diminui a pressão e você para de afundar também, né? Por isso que dá para você boiar na água, né? Esticado, deitado assim. Se você ficar de pé, você não consegue, né? Enfim, tem muitas aplicações desse conhecimento aí. E o exercício 3: observe dois frascos contendo o mesmo gás a uma mesma temperatura e responda. A. Em qual dos frascos o número de colisões, cortou aqui, mas será maior? A resposta é no frasco A, né? Por quê? Eles estão à mesma temperatura, quer dizer que eles estão viajando, os átomos estão viajando com a mesma velocidade em A e em B, né? Só que no A, o recipiente é muito menor. Então o átomo ele andou um pouquinho e bateu numa parede. Aí ele ricocheteou para o outro lado. Ele andou mais um pouquinho e bateu na outra parede. Então as colisões são muito frequentes. Já aqui no B, né, você tem um volume muito maior, né, e a mesma quantidade de átomos, tá vendo? Ó, ele representou 3 átomos em cada um, né? Aqui, ó, ele vai ter que andar um monte até chegar em uma parede. Ele vai bater. Vai bater aqui de novo. Aí ele vai ter que andar mais um monte até achar outra parede. Então aqui o número de colisões vai ser bem menor. Se o número de colisões aqui é menor, quer dizer que a pressão aqui também é menor, né? Porque a pressão para um gás é proporcional às colisões que ele tem contra a parede, né? Quanto mais forte forem essas colisões e mais frequentes, maior é a pressão. Tudo bem? Então, qual dos frascos o número de colisões será maior? No frasco A. Frasco A. Em qual dos frascos a pressão exercida pelo gás é maior? No frasco A também. Tranquilo? Então, isso daí, você vê que é mais teórico, né? Não tem continha para fazer direito por enquanto. Mas se acostumar com esses conceitos aí. Então, façam os exercícios aí, tá? É tudo bem tranquilo, assim, nesse mesmo estilão. E qualquer coisa vocês podem me procurar, tá? Então é isso daí, gente. Se cuidem e até mais.